Vamos abrir as nossas Bíblias, ou a nossa Bíblia, né? Em Mateus capítulo 26, versos de 31 a 35 e o verso 58. Todo mundo está com um boletim aí, irmãos? Todo mundo pegou? Tem alguém que está usando esse negócio aí? Tô, pastor, mas eu só faço as palavras cruzadas e o caça-palavra, né? Só. Ele foi bom ou está sendo bom, porque agora tem alguma coisa para me distrair. Mas a minha expectativa é que você esteja usando esse boletim como instrumento de reflexão, de continuidade no aprendizado da mensagem. Tem uma parte aí que é só destinado à pregação, aquilo que vai estar sendo ministrado, que é para que você depois possa fazer a sua tarefinha, que é meditar no texto, naquilo que foi apresentado e tirar as lições importantes e necessárias para o seu crescimento espiritual. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos, tudo aquilo que a gente faz, fazemos pensando em você. Pode ter certeza disso. Sempre as minhas intenções com relação aos irmãos são e sempre serão as melhores. Pode ter certeza disso. Falo isso de coração. Então, o que a gente faz, o material que a gente prepara, tudo é visando o seu crescimento. Se você não está crescendo, a culpa não é nossa. É porque você, de repente, não está usando como deveria o material que aqui é oferecido. Então, passe a dar um pouco mais de atenção a esses instrumentos que visam o seu crescimento espiritual. Okay? Mateus 26, 31 a 35 e o verso 58. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E Pedro o seguiu, agora o verso 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Promessa já olhou aí no seu boletim o tema da mensagem? Promessa é, ei meu Deus, está difícil. Vamos lá, pela 4ª vez. Promessa é dívida. Se as crianças estivessem aqui, elas iam gritar. Aí já, né? Dívida! Né? Isso que é bom ter, porque eles puxam a gente. A gente sabe dessa frase, mas muitas vezes ela não é uma realidade. Porque temos certamente uma grande dificuldade de cumprirmos aquilo que nós prometemos. Batemos o pé e dizemos que vai ser assim, assado, que vai ser, custe o que custar, mas no final, essas promessas, essas afirmações, elas são deixadas de lado. Nem sempre o que começa com uma promessa é sustentada até o final. Essa é uma realidade, é uma marca da humanidade, sim ou não? Sim, não é? Talvez possa não ser sua, você luta para poder sempre cumprir os seus compromissos, as suas obrigações, você preza por isso. Mas, infelizmente, nem todos têm esse pensamento, têm esse compromisso. O ser humano, certamente, por natureza, é uma contradição ambulante. Fala uma coisa e faz outra, não é?
Muitas das coisas começam com afirmações, com promessas, mas como eu disse, chega um determinado momento, uma situação, uma circunstância, alguma coisa acontece, uma situação de dificuldade que a gente enfrenta, que a gente precisa mudar, ou que a gente decide mudar aquilo que então havíamos batido o pé e afirmado que aquilo seria cumprido até o final. Mas talvez precisamos compreender que pode ser também essa realidade uma constatação de que nós somos de fato pecadores. E precisamos aí da graça e da misericórdia do Senhor para que a gente, quando prometer alguma coisa, quando votarmos alguma coisa, nós possamos cumprir. O fato é que nós somos reféns de nós mesmos, aí em busca sempre de algum benefício próprio, de algumas conveniências que visam aí nos privar de algum prejuízo. Por isso que a gente muda o que antes a gente havia prometido. Porque é conveniente mudar, porque se a gente não mudar, nós vamos ser prejudicados. Então, para não sermos prejudicados, o que a gente votou, a gente desvota. Não sei nem se tem essa palavra. A gente anula o contrato. A gente despromete. O ser humano é uma contradição. Mas a pergunta é, quanto vale a nossa palavra? Pergunta para você. Quanto vale a sua palavra? Antigamente, as palavras tinham muito poder. Na época do meu pai conseguia comprar sem crédito. Anotava na caderneta. Hoje em dia é complicado. Talvez mesmo dizendo, assim, eu sou crente, pode anotar aí que eu vou pagar. E aí o crente, ou os crentes, são os piores. Dão um mau testemunho nesse sentido. Pedem alguma coisa, emprestado, não devolvem. Fazem os seus compromissos financeiros e não os honram. Crentes. Muito mau testemunho nós temos visto por parte de pessoas que não deveriam dar mau exemplo para quem não conhece o Evangelho. Queridos, será que as nossas promessas são de fato dívidas que vão ser pagas a qualquer preço, qualquer custo? Que nós estamos dispostos a perder para sustentar os nossos votos perante os homens e perante Deus? Você está disposto a perder dinheiro? Você vai tomar algum prejuízo porque você firmou a sua palavra e aconteceu alguma coisa e para honrar a sua identidade cristã, você precisa perder alguma coisa. O que você faz? Senhor, olha, o Senhor sabe que eu preciso desse dinheirinho aqui, mas eu tinha prometido determinada coisa e as coisas não aconteceram conforme a gente programou, mas o Senhor sabe, né, Deus? Dá para mudar. Aí Deus fala assim, não dá não. Senhor, mas eu vou perder dinheiro. Pode perder. Será que a gente considera essa realidade, essa postura, como uma postura necessária para que a gente preserve o nosso testemunho perante os homens e o nosso compromisso de fé perante Deus? É algo que nós vamos pensar nesta noite, porque voto implica em cumprimento, pelo menos para a gente. Votou, cumpra. Cumpra, a qualquer custo. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela exorta quem não possui palavra. Quem vota e não cumpre. Eclesiastes 5, 4 e 5. Diz o seguinte: quando você fizer um voto, cumpra-o sem
demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não faça. Não prometa. Porque se você prometer, faça o quê? Cumpra. É simples assim. É simples. Precisamos preservar a nossa palavra, porque na nossa palavra está inserida o nosso testemunho como crente. Será que somos pessoas de palavra? Fizemos uma promessa, vamos cumprir até o final. Deus não se agrada do voto do tolo. É melhor não votar do que votar e não cumprir. De acordo com o dicionário, voto significa promessa livre e deliberada, feita a Deus de alguma coisa que lhe é agradável, a qual nos obriga por religião. Então, relacionado à fé, nós temos um compromisso, uma obrigação de preservarmos a nossa palavra, o nosso voto. Promessa solene, juramento, desejo sincero. E é importante a gente considerar que Deus não nos obriga a nada. Não temos uma obrigação. A obrigação, ela é estabelecida a partir do voto que é feito. Antes disso, não, você não tem obrigação nenhuma de fazer nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de promessa. Mas depois que você fez e que eu fiz, precisamos honrar a nossa palavra. A nossa mensagem, ela cumpre um propósito tríplice. Primeiro, nos exortar quanto aos perigos das decisões tomadas no calor do momento, onde não temos plena consciência de todas as implicações e responsabilidades a serem assumidas. Tem gente que toma decisão sem pensar. O momento, a decisão, a situação em que ele está inserido, exigiu dele, ou forçou, ou induziu a tomar uma decisão precipitada. E aí, ele não tinha compreensão de todas as implicações da sua decisão. Cuidado. Há um grande perigo quando nós não pensamos para tomar decisões que são extremamente importantes. Não podemos ser conduzidos pelas emoções. Meu coração está dizendo que é para ir para isso, para fazer isso. Eu preciso seguir porque eu vou ser feliz. Porque olha, eu vou conseguir mudar de vida, isso aqui vai transformar completamente a minha realidade. A pessoa toma uma decisão que ele não sabe, não tem a mínima compreensão, consciência das implicações das suas decisões e das suas escolhas. Mas também conscientizar-nos de que todo voto feito diante de Deus e dos homens deve ser cumpridos a qualquer custo. Como cristãos, temos um compromisso ético, moral e espiritual de honrar a nossa palavra e sempre cumprimos com zelo e excelência as nossas obrigações. Votamos alguma coisa, vamos ser excelentes no cumprimento daquilo. Vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor. O crente precisa buscar sempre a excelência diante das responsabilidades que assume. Não é só fazer, mas o como fazer também está inserido nisso. Tudo o que a gente faz é para o Senhor. Então precisamos ser excelentes, cumprimos as nossas obrigações com excelência. Deus merece o nosso melhor? Sim ou não? Merece. Votamos alguma coisa, colocamos um xizinho, num quadradinho, na folha de ministério. Como é para que a gente possa cumprir as nossas obrigações, os nossos ministérios?
da melhor forma possível. Senhor, muito obrigado por servir. E agora que eu sirva o Senhor com alegria e com excelência. Vamos fazer o melhor, o Senhor merece o melhor. Terceiro e último, nos encorajar a maturidade cristã, compreendendo que a decisão de seguir a Cristo, por mais desafiadora que seja, sempre será a melhor escolha que podemos fazer em nossa vida. Não há nenhuma escolha melhor do que essa. Não há decisão maior ou melhor do que seguir ao Senhor Jesus Cristo, por mais desafiadora que seja essa decisão. Não é fácil seguir ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor corretamente, nós estamos crescendo, amadurecendo. Então, qualquer preço que seja necessário ser pago, sempre vai ser pequeno se comparado ao que Jesus Cristo fez por nós. Sim ou não? Então, vamos nos sacrificar. É necessário a gente perder? Vamos perder. A gente perde para ganhar. Há algo maior. Quando a gente preserva o nosso testemunho, há algo maior sendo preservado do que, às vezes, o nosso bolso. Então, a gente sai no prejuízo para ganhar algo maior. O cristão age assim. Não é o que a sociedade pensa que é o mais inteligente. Não chama de idiotas, burros e sei lá o que mais, porque perdemos. Porque estamos fazendo algo que mostra que nós preservamos algo muito maior do que aquilo que a sociedade preserva. Então precisamos ser encorajados a isso. Entender que o nosso testemunho ele precisa ser preservado a todo preço. As nossas palavras, os nossos votos. Senhor, eu vou te seguir até o final. Eu entrei nisso aqui, eu vou seguir até o final. Porque o que acontece? Chega um meio do caminho, aí vem situações que nos desanimam, aí vem pessoas que o diabo usa para poder tirar a gente da graça, desanimar a gente. Ah, eu vou sair disso daí. Ah, eu vou tirar o meu nome disso. E aí nós só começamos a ver pessoas saindo. Os compromissos que foram assumidos, eles são descartados. Ah, já não vou mais fazer parte desse grupo, já não vou mais fazer parte disso e daquilo. E a gente começa a perceber pessoas só saindo. Já percebeu isso? Na nossa comunidade também? Quantas pessoas foram só saindo? E sai de um grupo aqui, e sai de outro grupo ali, e só vai saindo. Os compromissos que foram assumidos na inserção dessas pessoas em determinada coisa, não é? Assumiram um compromisso. Alguma coisa acontecer que de repente você só, quando acessa o seu celular, fulano de tal fez o quê? Saiu. Vem na nossa mente, mas por quê? Porque saiu. Não era para sair. Não tem necessidade, não tem um porquê. Deus nos colocou num grupo, vamos ficar no grupo. Vamos ser instrumentos usados nesse grupo para edificação. Claro que não são grupos perfeitos, né? Nem o nosso grupo da família é. Às vezes é difícil, é complicado. Às vezes até de grupo de pastores eu precisei sair, irmãos. Porque percebia que no grupo estava acontecendo algo que não estava cumprindo o objetivo. E falei. Pessoal, estou saindo por conta disso. Quando isso for mudado, eu retorno. E retornei. Claro que tem algumas situações que nós precisamos tomar medidas extremas e algumas medidas para poder preservar algo maior. Então é nesse sentido que eu estou falando. Mas precisamos retornar para que sejamos instrumentos usados por Deus para o crescimento e amadurecimento do povo de Deus. O povo de Deus precisa
amadurecer e crescer. Dentro do nosso texto, irmãos, para que a gente possa se situar, o momento em que Jesus está com seus discípulos é um momento extremamente difícil e delicado. É o momento em que Jesus está com seus discípulos ali, está prestes a ser entregue aos soldados romanos, vai ser levado à cruz, vai ser negado, como vimos na leitura do texto, vai ser traído. Enquanto Jesus pronuncia ali o seu discurso, nós percebemos um Jesus abatido, entristecido. Jesus Cristo também é homem, 100% homem. E talvez naquele momento os discípulos estavam percebendo que o clima estava meio pesado. E aí nós temos alguém que toma as rédeas daquele momento para, quem sabe, lançar uma palavra que vai trazer um ânimo a todo mundo e até ao próprio Jesus. Mas aquilo que se fala, parece, nós vamos talvez chegar a essa conclusão, de que é dito algo bonito de se ouvir, mas não é uma realidade para quem está dizendo. Porque no texto nós vemos que o próprio Jesus exorta: não, Jesus, eu vou seguir o Senhor até o final. Se todos abandonarem o Senhor, eu jamais farei isso, eu vou com o Senhor até o final. Opa, eu digo para você que antes que o galo cante, você vai me negar. Não, eu estou certo que jamais farei isso. E aí no verso 58 diz que Pedro fazia o quê? Seguia Jesus de perto, seguia Jesus de longe. Por que seguia Jesus de longe? Porque compreendeu a burrada que foi feita, palavras que foram ditas no calor do momento. Talvez para poder quebrar aquele clima pesado, palavras foram ditas sem a veracidade ou a direção do Espírito Santo. Como Pedro também já foi dirigido pelo Espírito Santo para falar verdades acerca de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, olha, quem disse isso não foi você não, cara, mas o Espírito Santo de Deus falou através de você. Você não disse nada de si próprio, mas você foi conduzido pelo Espírito Santo para falar realidades acerca de quem eu sou, acerca do meu ministério e da minha vida ministerial. Nós vemos que aquela declaração, então, pronunciada por Jesus, ela tinha, sim, um objetivo claro, específico, ali na mente dos seus discípulos. Como eu falei, nos propósitos da vida de Jesus. Os discípulos ainda não compreendiam totalmente, ou até não aceitavam a perda de Jesus. Eles estavam diante do Messias, o Messias chegou, estava com eles, e agora saber que o Messias vai embora, vai entregar, o pastor vai ser ferido, e as ovelhas vão fazer o quê? Vão puxar o carro. Essa é uma promessa, isso é uma profecia. Essa é a realidade. Eles não estão preparados para isso, para perder o pastor, para que o seu pastor fosse ferido, para que eles os abandonassem. Essa é a sensação dos discípulos. Mas essa foi uma realidade, porque o pastor foi rejeitado, o pastor foi abandonado. Mas o pastor não abandona ninguém. Os discípulos sim, o pastor não. Então, as palavras de Jesus, elas são uma profecia, uma citação da profecia de Zacarias, lá no capítulo 13, versos 7 a 9. Não vamos ler, apenas citar. Mas ali é destacado o sacrifício do pastor em favor do seu rebanho e a reação das ovelhas quando não possuem mais o referencial pastoral e todo o cuidado, proteção e provisão que o pastor dispõe.
Então, não ter o pastor com eles é não ter aquilo que o pastor provê para as ovelhas. E as ovelhas se dispersam por quê? Porque elas não têm como providenciar para si aquilo que somente o pastor pode. Elas são totalmente dependentes. A reação das ovelhas sem pastor é ficar completamente perdidas, desorientadas, à mercê dos lobos. Então as ovelhas precisam, sim, do pastor. Então os bons pastores, eles são apresentados como essa referência de segurança do rebanho. Então é justamente por isso que quem é inimigo do rebanho faz o quê? Destrói as ovelhas, é isso? Não. Fazem o quê? Perseguem quem? Procuram destruir quem? O pastor. Porque destruindo o pastor, eles dispersam as ovelhas. É uma estratégia sábia. Essa é a estratégia do diabo para passar a perna nos pastores. Para que com a queda dos pastores, os membros, as ovelhas, fogem, ficam perdidas e desorientadas. Atacando o líder, destrói os liderados. Então Pedro, nesse episódio, é interessante a gente perceber que Pedro está sendo nada mais, nada menos do que o representante nosso. Nós somos Pedro, ou Pedro era, naquele momento, a gente. Já parou para pensar sobre isso? Justamente nessa postura de palavras divorciadas da nossa consciência, de uma compreensão das reais implicações de seguir a Cristo. Não é só dizer que Cristo é o nosso Salvador, nós amamos Cristo, nós vamos seguir Cristo até o final, e aí vem as lutas, as pressões, e a gente espana. Mas peraí, você não falou que era seguidor de Cristo? Você não falou que ia seguir Cristo até o final? Você não deu um testemunho, veio aqui, deu a sua profissão de fé, você não se batizou ali, e agora você está longe. Mas olha, tem que entender que a gente precisa de liberdade, e aí começa a dar um monte de desculpas, que seguir a Cristo foi na verdade um erro. Irmãos, eu ouvi isso de uma pessoa, lá no meu gabinete, pessoa que eu batizei, um jovem que eu batizei aqui. Fala, pastor, olha, eu errei, me equivoquei, dei a minha profissão de fé, me batizei e tudo, mas foi um erro. Ouvi isso da boca dele, irmãos. Como é que um pastor ouve uma coisa dessa e permanece do mesmo jeito? Não desestabiliza. Ou chegar diante de uma outra pessoa e dizer, pastor, olha, passei 20 anos na igreja aí e não acredito mais em Deus. Dói. Dói e nos preocupa. Porque essas pessoas são pessoas que estarão perdidas caso não se arrependam. Então Jesus, como eu disse, sendo o bom pastor, ele faz o quê? Quebra as suas promessas? Não. Ele é o supremo pastor, porque ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Mas por sua vez, o rebanho, só o que o rebanho possui, sabe o que é? Sabe o que o rebanho possui? Um bonito discurso. Bonitas palavras, muito bem elaboradas, num discurso muito agradável aos ouvidos, que engana só quem quer ser enganado. Porque Deus conhece o nosso coração. A Deus ninguém engana. Mateus capítulo 10, verso 37 a 39.
Esse texto é um texto que precisa marcar a sua vida, para que você entenda a importância das decisões, daquilo que nós votamos, do que nós precisamos conhecer sobre uma decisão de seguir a Cristo em todo e qualquer momento. Ninguém, nada está à frente do nosso Cristo, do nosso Deus. Nada, absolutamente nada, nem o seu trabalho, nem a sua vida profissional, nem a sua família. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Não é a palavra lá do político não, tá? Mas é que é uma verdade. Deus precisa estar acima das nossas vidas, de tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Olha só o que diz o texto. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, o que diz o texto? Não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, sabia disso? Sabia que a Bíblia tem esse versículo? Talvez tenha pessoas que nunca viram isso e não acreditam nisso. E aí o texto continua. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem está à frente na sua vida? Essa é a pergunta que precisa ser respondida por você. Para que você, quando for votar alguma coisa, nada esteja à frente de Deus. Para que você cumpra os seus compromissos, os seus votos, as suas promessas. Mesmo se alguém perto de você, a quem você ama, está sendo contrário. A Bíblia diz para você fazer uma coisa, vem a sua esposa, o seu marido, alguém muito conhecido, e diz, não faz isso não. Assim, não, eu vou fazer o que a Bíblia está dizendo para fazer. Não, mas vai acontecer isso, vamos ter prejuízo. Vamos ter prejuízo, mas eu vou permanecer com a minha promessa. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Vamos cumprir as nossas obrigações. Rapidamente, 2 conselhos para quem deseja viver uma vida cristã autêntica diante de Deus e dos homens. Esse é o seu objetivo? Você quer viver uma vida cristã autêntica, verdadeira? Ser chamado de cristão? Precisa saber de 2 coisas. Primeiro, tenha a palavra de Deus como principal fundamento de fé e prática. Qual que é a importância da Bíblia na sua vida? Que lugar que ela ocupa? Qual é a autoridade que a Bíblia tem sobre a sua vida e sobre as suas ações? Sobre as decisões que você já tem tomado ou você pretende tomar? 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O texto está falando sobre a importância ou sobre a suficiência das Escrituras. Está falando sobre a origem das Escrituras, que é divina, porque ela foi inspirada por Deus, não escrita meramente por homens que falaram o que estava na cabeça deles, mas foram guiados pelo Espírito Santo para registrar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então ela cumpre um propósito final em relação à nossa vida, ao que a gente está para fazer, para orientar, para nos capacitar, para que a gente se torne apto, habilitado para cumprirmos a vontade de Deus. Então a Bíblia, o papel da Bíblia
das Escrituras é nos habilitar a fazermos o que precisa ser feito. Não é da nossa cabeça. Não é fazer o que dá na nossa telha. Mas é cumprirmos a vontade de Deus. Qual é o objetivo do cristão? Obedecer à vontade de Deus a qualquer custo. Custe o quê? Custar. Promessa é dívida para quem ama e vive a palavra de Deus. Não tem negócio. O nosso objetivo é fazermos o que a Escritura diz que é necessário fazermos para que Deus seja glorificado. E nós preservemos, portanto, o nosso testemunho perante aqueles que não conhecem a Deus. Lá em Mateus 16, como eu falei, Pedro faz uma das declarações mais importantes e mais perfeitas sobre a pessoa de Jesus Cristo, quando ele afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando a gente volta para o nosso texto, nesse episódio, os momentos finais do ministério público de Jesus, parece que então as palavras de Pedro, elas são desconectadas dessa direção do Espírito Santo. E Pedro toma, então, assume esse protagonismo que vai levá-lo a não cumprir o seu voto a Cristo. No momento da vida, ele é guiado e direcionado pelo Espírito Santo. No outro, ele é guiado e orientado por si só, por si mesmo. Desconexão da direção necessária para que nós possamos nos conscientizar daquilo que precisa ser feito, para que o nosso testemunho seja preservado, para que a gente cumpra o nosso voto até o final, independente das consequências que soframos. Portanto, quando a palavra de Deus ela se torna o principal fundamento de fé e prática, meus irmãos, não tem lugar, não tem espaço para qualquer possibilidade de revogar o nosso voto perante Deus e os homens. Nós vamos manter. Dei a palavra, assinei embaixo, está dito, meu querido. Promessa é dívida. Eu preciso honrar isso. Como crente, como servo do Senhor, custe o que custar. Segunda lição que eu aprendo também sobre uma vida cristã autêntica diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos compreender que o nosso compromisso com Cristo deve sempre prevalecer sobre a autopreservação. Então é necessário que a gente compreenda com quem firmamos uma aliança. Com Cristo ou com a gente mesmo? Eu estou aqui para me preservar aquilo que é bom para mim, ou estou aqui para preservar aquilo que é bom e agradável a Deus? Aquilo que honra, que glorifica a Cristo. É uma pergunta que a gente precisa definir. Atos capítulo 5, verso 40 e 42, são versículos fantásticos, porque colocam nessa cena justamente Pedro. É um dos que está inserido. Nesse momento, no início da igreja, quando a igreja começa a avançar, e por causa do avanço e da mensagem, do caráter da mensagem, agora eles começam a trazer perseguições, cadeias, sofrimentos sobre eles. E é interessante nós fazermos esses dois momentos da vida de Pedro. Num que ele promete e não cumpre o que prometeu, nega a Jesus por 3 vezes, e mais para frente, depois que Jesus Cristo é morto, ele ressuscita, ele então retorna para poder restaurar Pedro como discípulo que precisava ser então trazido para perto, para que pudesse rever questões importantes sobre como Deus o amava
como que ele tinha um plano para a vida de Pedro. Então, nesse momento, Jesus Cristo restaura Pedro. E ele, então, é enviado para fazer o que ele foi chamado para fazer, testemunhar de Cristo. E os versos 40 e 42 diz o seguinte, 40 a 42. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja, eles obedeceram às autoridades? Sim ou não? Mais importa obedecer a quem? Qual que foi o voto que foi estabelecido agora por Pedro e pelos discípulos? Seguir a Cristo, ainda que isso custe a nossa liberdade e a nossa vida. Eu estou alegre por quê? Porque eu me considero digno de sofrer pelo nome de Cristo. As prisões não vão nos impedir de continuar testemunhando. As prisões impediram o apóstolo Paulo de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, preso, pregou a toda a guarda pretoriana. Todos ali ouviram o evangelho e foram transformados por conta da prisão de Paulo. A maioria das cartas do apóstolo Paulo foram escritas aonde, irmãos? Na prisão. Na prisão. Porque havia alguém que havia assumido o compromisso de manter o seu voto para com Deus. Não vou abandonar o Senhor. Não vou deixar o meu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Para a gente concluir, quero destacar 3 coisas aqui. Primeiro, estabeleça metas espirituais em sua vida. E não permita que as circunstâncias os façam voltar atrás naquilo que voltaram diante de Deus e dos homens. Estabeleça metas espirituais. Senhor, eu quero ser assim, eu quero agir desse jeito, nesse ano de 2025. Nada vai me impedir de mudar. Eu vou fazer o que tiver condições de fazer para manter o meu voto diante do Senhor. Mantenha a sua palavra a qualquer custo e Deus o honrará. Depois, tenha sempre em mente de que a vida cristã, por mais desafiadora que seja, é a única vida que vale a pena ser vivida. Não tem outra vida. Por mais difícil que seja a vida cristã e as exigências que temos para que o nome de Cristo seja glorificado, honrado, é a melhor vida que a gente pode escolher. Sermos honestos nesse sentido é a melhor escolha. Se você sabe que não vai cumprir determinada coisa, nem inicia, nem começa. Porque se você quiser começar essa vida, ela vai ter sim lutas e dificuldades. Mas Deus vai fazer você prosperar pela decisão que você tomou. Vai ser difícil sim, mas Deus vai estar com você. Deus vai fortalecer você. Você será auxiliado em absolutamente tudo aquilo que você precisar. Você não vai estar sozinho. Então, quando você votar alguma coisa, guiado, orientado pelo Espírito Santo, que você cumpra até o final. Não fale só da boca para fora, para agradar o ouvido de alguém, mas fale do coração, guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, que essa mensagem, que esta palavra transforme completamente a nossa vida, porque sabemos a importância de sermos pessoas crentes,
de palavra, onde aquilo que nós votamos, prometemos, que possamos cumprir a despeito das dificuldades que vamos encontrar. Mas contamos com a tua graça e a tua misericórdia para que isso aconteça. Por nós mesmos, nós não temos condições de cumprirmos. Por isso precisamos que o Senhor seja o nosso auxílio, que o Senhor caminhe conosco pelo vale da sombra da morte. Não nos livre do vale, mas esteja conosco no vale. Porque precisamos do vale para sermos transformados e moldados. E precisamos do Senhor para que seja o nosso abrigo, que seja o nosso sustento. Que o Senhor abençoe a nossa igreja e que sejamos uma igreja marcada por verdade, por compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.